Muito obrigado a todos que estão prestigiando a nossa live. Agora nós vamos falar mais um pouco sobre... Pronto, o Vagão já chegou, já entrou, está aí, pronto. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É nosso. Prazer é nosso, Vagão. Muito obrigado mais uma vez, atendendo gentilmente essa nossa solicitação para prestar mais um depoimento aqui, falando também sobre as categorias de base, né? Então, eu queria que você se apresentasse, fique à vontade para toda a nosso pessoal aqui de Pernambuco, mas também para o pessoal de todo o Brasil. Nós temos gente da Paraíba, do Maranhão, do Acre, que estão conosco, entre outros, tá? Um grande abraço. Um abraço. Bom, eu sou Vagão, trabalho com voleibol há algum tempo já, joguei, pratiquei voleibol durante muitos anos e trabalho na seleção brasileira, na comissão técnica da seleção brasileira adulta desde 2007. Comecei como auxiliar de treino, hoje sou um dos assistentes técnicos do Zé Roberto. Já trabalhei, né, como técnico da seleção brasileira sub-23, né, e também em 2018 trabalhei como técnico da seleção brasileira sub-20. Além desse vínculo que eu tenho com a CBV, eu trabalho como assistente técnico do Zé Roberto no projeto São Paulo Barueri. Estamos lá no projeto que nós começamos há 4 anos, estamos ainda indo para o nosso 5º ano, e um projeto promissor, enfim, uma coisa que a gente acredita muito, né? Trabalhar com jovens talentos, e a gente entende que é uma maneira de colaborar e ajudar muito o voleibol, o desenvolvimento e o crescimento do voleibol feminino, né? Que nós trabalhamos com feminino no Brasil. Ótimo. Agora, a gente conversou bastante aí com o Tony, falando da preparação física, e ele colocou pontos importantes, e de colocar principalmente a parte de fazer um treinamento, estudar bastante para fazer o treinamento, estudar bastante sobre as suas atletas, identificar os defeitos. E eu acho que a gente tem que começar fazendo isso desde a escolinha, desde o infantil, do mirim, enfim. Você que tem também acompanhado e acompanha, porque você trabalha naquela seleção que vai ser a seleção do Brasil, né, futuramente, que vai com as meninas mais novas, e eu queria que você desse assim a sua opinião, visse como é que vocês estão fazendo isso, como é que vocês estão acompanhando. Olha, uma das coisas, a gente tem acompanhado, nós temos acompanhado, o Zé Roberto tem acompanhado muito, e principalmente a partir de 2014, quando ele passou a ser o coordenador, né, das categorias de base da CBV, ele tem um carinho muito grande, né, pelas categorias de base, né, já vista que o nosso projeto ele se iniciou com as categorias de base, né, nós começamos a jogar até antes com as categorias de base lá em Barueri do que com a equipe adulta. E a gente prima muito, né, por dar toda a atenção e dar todo o suporte para as nossas categorias de base. A mesma coisa acontece na seleção brasileira. O Zé, desde que assumiu, né, esse papel de coordenador, não só de head coach do time principal, mas da coordenação, ele sempre deixou claro que a grande importância do técnico formador, né, do técnico de categoria de base, é formar atletas. Né, o resultado, ser campeão, todo mundo trabalha para isso. Né, as atletas, o técnico, toda a comissão técnica, enfim, todo mundo, né, anseia e deseja ser campeão e trabalha para ser campeão. Mas na categoria de base tem que estar muito claro, né, que o técnico, a função principal, né, é preparar as atletas para as categorias subsequentes. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É importante, você vai ter, ao final da temporada, certamente você vai ter uma equipe equilibrada e competente, né? e competitiva também, né? Se você trabalhar durante a sua periodização, se você primar por trabalhar individualmente, respeitando, né, os aspectos cognitivos das atletas, mas que você tenha paciência de ensinar as meninas a jogarem voleibol, os atletas a jogarem voleibol. Fala, vai escapar sempre aqui uma coisa de feminino, porque é onde eu atuo. Então, o que a gente entende é que você deve abrir mão de trabalhar a equipe, né? Não abrir mão, mas a equipe não pode estar na categoria de base acima, né, da importância de fazer com que as jogadoras
tenham essa capacidade de executar as ações. E como o Tony lembrou agora, né, no grande depoimento dele aí, que eu achei muito legal, ele enfatizou uma coisa, de que o técnico tem que trabalhar junto, né, conectado ali com a preparação física, com o fisioterapeuta, porque quando a gente fala em categorias de base, é fundamental que a gente respeite as faixas etárias, né, no que diz respeito à implantação, né, a implementação de trabalhos de fundamento, né, seja na carga de trabalho, seja no volume de trabalho. Né. O que eu quero dizer é que a gente precisa entender que a jogadora ela tem etapas a vencer, né, na formação como atleta, ela tem limitações, né, a serem estabelecidas, né, nessas etapas. A gente não pode pensar, né, desde lá do início, do iniciante, lá do mini vôlei, até chegar no sub-21, que é o último passo para o adulto, que essas etapas são fundamentais, que a jogadora seja construída, né, nessas etapas como jogadora. Então, é importante, né, que isso seja dito e que o técnico tenha muito claro isso. Eu tenho que respeitar essas limitações e eu não posso pensar, né, numa categoria de base jogando como equipes adultas. Né? A gente tem que entender isso. O técnico de base ele tem que estar muito, porque ele é a figura principal na cadeia. Né? O técnico de base é o cara que vai ensinar os primeiros passos, é o cara que vai fazer com que a menina que gosta da modalidade, que vai jogar voleibol, que ela passe a amar, mas ela se sinta motivada sempre a jogar. E se eu não respeitar isso, às vezes eu posso colocar exercícios ou situações acima do que ela pode desempenhar, e isso faz com que ela se sinta desestimulada por vezes. Isso em vários aspectos, seja você trabalhando individualmente ou em equipe, você tem que sempre lançar desafios, mas sempre estimular que ela vença, que ela consiga, que ela pode conseguir ultrapassar esses desafios. Né? Então, o que eu vejo, por exemplo, muito em algumas categorias de base, aqui em São Paulo, onde eu acompanho mais do que no Brasil, mas aqui em São Paulo principalmente, eu vejo equipes até sub-15, né, tentando jogar como equipes adultas, onde as jogadoras estão tentando fazer situações de jogo, né, sistema de jogo e situações de jogo de side-out, principalmente, jogar com bolas do fundo, chutada de meio, China, tal, e as jogadoras não estão preparadas para isso. Né? Não existe uma preparação. A gente tem que entender que né, as atletas precisam aprender a jogar, e aí a preparação física tem que estar conectada, né? Como o Tony bem lembrou, já de muito tempo, a preparação física deixou de ser feita só na sala de preparação de musculação. A preparação física está conectada e ela faz parte do jogo. Então, muitos trabalhos, e nós trabalhamos muito assim em Barueri, com parte da preparação física na quadra, porque é onde vai acontecer o jogo. Né? Então, esse respeito, esse cuidado com essa especialização muito precoce das atletas tem que ser tomado, porque existe, além do aspecto técnico, né, de ela, às vezes, não conseguir executar aquela ação, né, com equilíbrio e com a qualidade técnica que ela deveria, porque ela não tem ainda a coordenação motora, ela não tem um acervo motor para aquilo, né? Isso precisa ser construído ao longo da carreira dela, pelas etapas, num prazo curto ou num médio prazo, isso vai acarretar em lesões. A gente vê muito hoje, a gente às vezes comenta, né, às vezes eu ouço comentários que, pô, mas um tempo atrás esse tipo de lesão na canela, isso não tinha, tal. Não tinha justamente porque essas etapas eram muito respeitadas. Né? E, de certa forma, hoje, elas não estão sendo tão respeitadas. Então, eu acho que esse cuidado é que a gente precisa ter. E para que isso aconteça, precisa ter, tem que ter algumas regras que limitem, né, de acordo com a categoria, o que pode ser executado, né, naquela categoria, não só pelo aspecto individual e físico, mas pelo aspecto coletivo, né, de você possibilitar que atletas, pelo aspecto cognitivo, que elas vão maturar um pouco mais tarde, que elas tenham essa possibilidade de se nivelar com aquelas que já estão um pouco mais preparadas
até pelo aspecto cognitivo, como eu disse, naquele momento. Então, esse balanço, esse equilíbrio, ele precisa ser dado. E é uma coisa que parte, né, parte do técnico. Às vezes o técnico não tem muito essa ideia de que ele tem que preparar atletas e o grande êxito da categoria de base é quando eu preparo uma atleta na categoria sub-12 e ela continua jogando na categoria seguinte. Ela está apta a jogar na categoria seguinte, não só porque ela quer, porque a qualidade técnica dela para aquele momento permite que ela seja inserida na próxima categoria. E assim sucessivamente, como eu disse, até chegar no adulto, para que todas as jogadoras saibam fazer tudo, né? Resumindo, é isso. Essa especialização precoce está fazendo com que algumas jogadoras, determinadas posições, não executem certos gestos técnicos com a qualidade que ela poderia executar, né? Então, isso precisa ser respeitado. O que eu tenho observado, eu nos últimos anos trabalhei bastante com as escolinhas, né, nos colégios. O que eu tenho observado é que existe realmente, principalmente na escolinha e nas categorias menores, até 12, 13, 14, até 15 anos, os técnicos não estão tendo, eu vou dizer assim, vamos dizer, capricho para ensinar a menina a fazer um toque para trás, fazer uma manchete mais colocando mais o corpo na frente, enfim. Eu vejo que muitos não conseguem dar uma largada, não conseguem dar uma bola no meio da quadra. Ele sabe bater, tudo bem, mas na hora vai ter hora no jogo que só bater não vai resolver. E aí, chega na hora do jogo, ele quer que a menina faça tudo isso. E aí, não ensinou, mas quer que faça. Fica muito difícil. Sim. Quando chega nas categorias maiores, como você está falando aí no sub-21, sei lá, 19, 21, 23, ela também não vai fazer, porque ela não aprendeu a fazer aquilo. Exatamente. E quando você Exatamente. chega e fala, não, agora nós vamos levantar de costas. Elas vão dizer, não, de costas não, porque eu não sei. E o que deveria ser uma coisa fácil de fazer se ela aprendeu quando ela era menor, né? É justamente por causa do processo, Celso. A jogadora, a tomada de decisão, né, que a gente está ilustrando aqui, a tomada de decisão, a gente está falando sobre isso. A tomada de decisão, ela é proporcional à capacidade, desculpe, que a atleta tem para executar. E ela vai fazer isso de acordo com a faixa etária. Em determinada faixa etária, ela vai decidir com o acervo que ela tem para aquele momento, né, e ela vai evoluir, né, gradativamente, e vai aumentando esse acervo, né, e essas possibilidades, essas ferramentas para decidir, né? Não é raro, e eu estou dizendo aqui, não é raro acontecer no adulto, como você citou agora, jogadoras chegarem no adulto, e jogadoras até que passaram até por seleção brasileira, enfim, né, não estou especificando quem, mas existem jogadoras que não têm o domínio de uma largada, que não tem o domínio de uma bola para diagonal, para o corredor, que seja no ações de ataque, que posicionamento de defesa, leitura, né, de jogo. Então, esse ensinar, entender o jogo é fundamental. E o atleta, ele vai entender o jogo, mas ele não vai entender o jogo só no adulto. Ele tem que chegar no adulto, né, ou o ideal seria que ele chegasse no adulto, entendendo muita coisa. Ele vai continuar praticando no adulto e vai continuar aprendendo no adulto. Mas a base, ela tem que ser construída dessa forma. Existem muitos trabalhos muito bons na base, né? Eu entendo que cada realidade é uma coisa, seja no aspecto de condição de trabalho, de pessoas que podem trabalhar com você na equipe. Às vezes tem um técnico para 20 jogadoras, é difícil o cara trabalhar assim, né? Mas eu tenho que criar, como o Tony disse, eu tenho que criar alternativas, eu tenho que buscar informações. Então, a capacitação dos técnicos também é muito importante. Agora, como o Tony disse, né, repetindo aqui, eu tenho que buscar isso, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar informação, eu tenho que tentar... A internet hoje permite que você entre em contato com outros técnicos e vá buscar essas informações para te capacitar. A capacitação do técnico é muito importante nesse sentido, né? Para que isso, esse equilíbrio, equilíbrio técnico das jogadoras, ele aconteça e ela consiga
chegar no adulto, o atleta, ela ou ele, né, o masculino também passa por isso, eu tenho conversado com o Juba, né, chegue num adulto, independente de ser seleção brasileira ou não, em condições de jogar, entendendo o que ele está fazendo, né, sabendo o que ele está fazendo. Né, e isso começa lá na base. Né? Eu não posso achar que eu vou começar a fazer esse tipo de situação no Sub-19 ou Sub-21, porque ali eu já construí muita coisa. Né? Eu já estou quase no topo da pirâmide ali para passar para o adulto. E eu não tenho muito tempo disso no adulto. E três, o resultado é que realmente é o mais importante. Você não está pensando mais em formar o jogador, isso aqui é o resultado. Precisa do Sim. resultado. Né? Mas eu tenho visto, nas viagens que eu tenho feito, a gente aqui no Brasil não tem essa cultura, mas eu em Pernambuco implantei um pouco dessa cultura. A gente tem alguns projetos que facilitam isso, que é fazer o que eles chamam de summer camps. O que é o summer camp? Que é aquele lugar que a criança vai, não para formar um time para jogar, ela vai aprender a jogar. Então, o objetivo são só fundamentos. É lógico que tem jogo, é lógico que tem torneios, tem campeonato interno ali, mas ali ela vai para aprender o que ela não faz no clube. E é isso que está acontecendo em muitos lugares, e é isso que está dando muita gente nesses lugares. Porque ela vai aprender coisas que o técnico do clube, do dia a dia, não ensina para elas. Né? Quando o técnico pensa muito no resultado do campeonato, né, ele esquece e ele não consegue treinar num grupo de 15 jogadoras, ele não consegue treinar as 15. Ele vai ter que priorizar ali 6, 7, 8 jogadores, que são os que vão dar a base de sustentação da equipe dele. Não é uma crítica, né? Eu tô aqui dizendo como eu penso a coisa, não é uma crítica para quem está trabalhando. A gente tem trabalhos maravilhosos aí, como eu falei, a gente tem jogadoras interessantes chegando nas seleções, a gente tem jogadoras interessantes jogando na base, independente de chegar na seleção. A gente tem muita situação assim, e tem gerações aí promissoras chegando no voleibol feminino, quando eu acompanho mais diretamente. Né? O que eu quero dizer é que é uma maneira de a gente melhorar o que já está bom. Né? O voleibol brasileiro ele se estabeleceu no masculino e no feminino justamente pelo bom trabalho que é feito desde a base. Né? O que acontece, né, existe uma cobrança um pouco grande hoje em relação à base, continua se trabalhando muito bem na base. O que acontece é que os outros países estão trabalhando muito também, né? Melhoraram a qualidade do trabalho. Então, a competição lá em cima, que é o topo da cadeia, ela se torna mais acirrada, porque todo mundo está formando também. A atenção dos países para a categoria de base, ela mudou em relação ao que era um tempo atrás. Enquanto nós trabalhávamos muito na base, muitos países não trabalhavam tanto na base. Hoje, a gente tem essa competição também na base. Né? Então, continua se trabalhando bastante, a CBV continua tendo atenção nesse sentido. Né? O que no nosso foco aqui, né, nesse encontro aqui, é justamente eu quero enfatizar isso, porque quando você pensa, né, em trabalhar a equipe, como eu falei, se você pensa só no resultado final, você tem, aqui em São Paulo, você tem praticamente o ano todo para preparar a equipe para a fase final do campeonato. E todo mundo está classificado para aquela fase. Né? Quando chegar lá no último mês e meio, é que vai começar a entrar em playoff, tal, que a competição começa a acontecer realmente. Durante o ano, você tem tempo, na minha opinião, porque eu trabalhei na base, trabalhei com a equipe juvenil, né, no Pinheiros, e eu tinha essa percepção de trabalhar a equipe para quando chegasse a fase final, a equipe estivesse, né, no ápice e todas as jogadoras estivessem prontas para jogar. Pelo menos a grande maioria estivesse pronta para jogar. Não dá para você trabalhar meio grupo e pensar que no final você vai, né, conseguir êxito com aquele meio grupo, que você vai precisar das outras e se você não tiver uma reserva técnica individual, você vai sucumbir. Né? Então, dá tempo e dá para fazer isso durante a preparação, durante a periodização, né, do ano. Porque talvez muitos pensem em treinar o time que vai jogar, como você falou, mas quando você tem um grupo de 8, de 9 ou de 12, se todas souberem jogar, vai chegar o dia que precisa, porque sempre acontece, quase sempre, que a sua jogadora que você estava contando tanto torceu o pé. E aí? Sim. Vai botar uma que você não treinou, né? Então, ela tem a condição de fazer o que a outra também estava fazendo. E
como você disse aí em São Paulo, que vocês têm o ano todo, aqui também, normalmente as competições aqui estão sendo mais curtas, né? É tiro mais curto. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma competição de tiro curto, mas você tem mais tempo para treinar. Entendeu? Uhum. A competição é no fim de semana e ela vai acabar naquele fim de semana, tudo bem. Mas você passou um mês, 45 dias treinando para aquela competição, então você tem Sim. tempo para treinar, né? Mas eu acho que deveríamos fazer uma campanha até, para que os nossos técnicos acreditem que ensinar todos os fundamentos, que o atleta tenha condição de fazer. É lógico que ninguém vai ser, você não vai ter no seu time 12 levantadores, mas você tem que ter os levantadores. Não. Você tem que ter alguém que chega no último ponto, a bola vai lá para trás, ela consiga dar a bola para frente, né? Porque se for passar para o outro lado, só não serve, né? Sim. E eu acho que um pouco, eu assisti um brasileiro há um ano atrás, ou 2 anos atrás, o principal fundamento, não estou dizendo da minha equipe, que Pernambuco foi a que ganhou, estou dizendo de todas as equipes, o principal fundamento era o saque. Aí eu perguntei para os técnicos, pô, mas o jogo é só saque. Eu disse, não, a gente treina muito saque, porque é o saque que vai ganhar o jogo. Na verdade, não é o saque que vai ganhar o jogo. Na verdade, é porque o time não consegue recepcionar. Exatamente. Porque não treina a recepção, só treina o saque. Uhum. Então, eu cheguei, mas isso eu estou dizendo no campeonato que eu vi, pode ser que nos outros não tenha sido assim, né? E eu conversei com várias pessoas e a resposta foi gozada. Tinha times da região norte, da região sudeste, só não tinha da sul. Do nordeste também tinha, do centro-oeste, e a maioria me disse isso. Eu fiquei meio preocupado, entendeu? Quando o cara me disse, não, eu treino saque porque eu sei que o outro time não vai conseguir recepcionar. Mas a gente não estava pensando assim, né? Antigamente, Não, todo mundo tinha que recepcionar. é a busca pelo resultado, né? A busca pelo resultado ela tem que existir, que eu falei. Todo mundo tem que se estimular a tentar chegar em final de campeonato, a tentar ser campeão, principalmente na base, né? Mas eu tenho que saber o que eu vou deixar para a próxima geração, né? Para a próxima etapa, ou para o próximo técnico da categoria, a próxima categoria. Ele vai conseguir aproveitar todas as jogadoras? Elas vão conseguir seguir jogando? Né? Elas vão conseguir, naturalmente vai haver uma seleção, a seleção natural de quem consegue desempenhar e quem não vai seguir. Mas eu tenho que dar condição para que todas possam dar esse passo seguinte. E, naturalmente, algumas não conseguirão, ou alguns não conseguirão. Mas eu tenho que alimentá-los dessa possibilidade e prepará-los para isso. Se eu treinar, né, dar uma ênfase em um determinado fundamento, que seja o ataque, que seja o saque, que vai decidir o jogo, não vai acontecer isso o tempo todo na carreira dessa atleta. Em algum momento ela vai ter que jogar. Em algum momento a bola vai voltar para ela dar um toque, para ela dar uma manchete, para ela arrumar, para ela largar, para ela bloquear. E aí? Como é que vai fazer? Então essas etapas têm que ser, e essa ênfase tem que ser importante. Para jogar é melhor. Aí depois a seleção natural vai se fazer, quem é melhor de ataque, quem é melhor de bloqueio, etc. Mas todas precisam saber jogar, isso é muito importante. Sim. Né? Eu acho que isso é o fundamental, realmente, de quem tem aquele espírito que está trabalhando, que o cara, quando está na categoria de base lá embaixo, ele não acha que ele é um cara importante, quando na verdade ele é o cara importante. Né? Eles são importantíssimos. Uma vez eu conversei com um técnico, eu não me lembro de que país ele era, e ele disse, o dia que eu for o diretor do clube, o meu melhor técnico vai ser o que vai trabalhar na escolinha e no mirim, porque ele vai ensinar melhor as minhas atletas. Porque depois que elas são boas, é mais fácil, né, de treinar. Difícil é ensinar, são boas. E eu achei interessante que ele disse isso. Os melhores técnicos deviam trabalhar embaixo. Por isso que quando o cara vai ficando mais velho, ele vai voltando, né, vai trabalhando na categoria mais para baixo. E é um ponto que aqui no Brasil a gente ainda pensa somente naquele que está lá na frente, mas é muito importante todos aqueles que trabalham nos colégios, nos clubes menores, que às vezes não têm equipes mais assim importantes do adulto, mas eles têm trabalham com muita gente, muitas crianças, muitos projetos sociais que estão tendo agora. E se o cara treinar bem, aqueles que estão ali, eles vão ter uma chance, né? Sim, é o que eu falei, eles são fundamentais na cadeia do esporte, no nosso caso do voleibol, porque eles é que vão alimentar, né, na criança
a vontade de aprender e de entender e de gostar, de amar o voleibol e seguir jogando. Porque se em algum momento, até chegar ao sub-17, talvez 19, ela não tiver esse estímulo, né? Ela não for estimulada e não for alimentada dessa possibilidade de jogar, que é o sonho de todo mundo que joga, né? De alcançar os degraus mais altos aí na carreira, acabou. Né? Acabou. A gente não vai ter o topo da pirâmide vai estar cada vez menos abastecido, ou abastecido de pouquíssimas situações. E a gente tem que sempre enfatizar e reconhecer a super importância dessas pessoas que trabalham na base. Né? Eu sempre disse isso, e vou dizer sempre, em qualquer conquista que aconteça, ou que aconteceu no passado, quando eu trabalhei com sub-23, com sub-20, enfim, eu sempre enfatizei. Parabéns aos técnicos de onde essas meninas começaram a jogar, porque eles é que fizeram com que elas chegassem aqui. Né? A família, pai, tudo mais, isso tudo, as mães, né? Isso é importantíssimo. Agora, o técnico, o professor, o formador, o instrutor, enfim, quem fez com que ela gostasse e seguisse, né? Na carreira, seguisse trabalhando para chegar, né, em degraus mais altos, ou em categorias mais altas, enfim, que ela conseguisse seguir no sonho dela, com todas as dificuldades, porque a gente sabe que jogar voleibol é difícil, mas os técnicos formadores são fundamentais nisso. Veja, eu vou, aproveitando isso que você está falando, uma história que assim, é mais antigo, acho que nem você alcançou, mas Adolfo Guilherme, que é o técnico de Minas, foi um Minas Tênis Clube, foi acho que um dos melhores e maiores descobridores de talento lá em Minas. Ele sempre dizia: quando o jogador começa na escolinha, o técnico é o cara mais importante da vida dele. Aí ele vai indo, vai melhorando. Quando ele está no ápice, ele nem lembra que foi o técnico que começou com ele. E depois, quando ele já vai ficando mais velho, que já não joga mais, ou deixou de jogar, ou a carreira já está descendendo, ele vai de novo achar que o cara mais importante da vida dele foi aquele que começou e que ensinou ele a jogar. E nós temos visto aí em vários grupos, em vários campeonatos master, que agora sim estamos dando valores àqueles que começaram e nos iniciaram. No seu caso, sei lá, Tubarão, Dagoberto, sei lá quem era o São Bernardo, acho que era o Dagoberto que começou. Sorocaba. Começou, eram eles que começaram a fazer que o Vagão fosse o que ele chegou a ser, né? O Tony falou, ele citou alguma coisa em relação a quando vocês trabalharam juntos, de buscar atleta, de levar atleta, tal, não sei o quê. Eu vou falar uma coisa, eu não falo muito sobre a minha vida, mas eu vou falar porque acho que, como você falou, né, tá dando essa oportunidade. Uma vez eu desisti de ir numa competição, por um motivo pessoal lá, eu desisti de uma competição e simplesmente achei que tudo bem, que eram jogos regionais, alguma coisa assim, e eu era o 12º, eu estava na relação, mas eu não achava que não ia jogar e por motivos pessoais eu achei que não deveria ir. E eu liguei no clube, na associação, onde você também começou a jogar voleibol, e avisei: olha, eu estou com um problema aqui, tal, fala que eu não posso ir. E me desliguei. E o Sorocaba foi me buscar em casa. Não para me dar uma dura, ele foi saber o que tinha acontecido. E aquilo, dali para frente, eu falei: pô, esse cara acredita mais em mim do que eu, cara. Como é que eu vou, né, deixar para lá esse negócio de voleibol? E a gente não ganhava nada, absolutamente nada para jogar. Né? Acabava pagando, né? Pagava para jogar. E então foi uma coisa que me marcou muito. E eu sempre falo isso, né? E já falei, já tive a oportunidade de falar para ele depois de um tempo, né? Ele não esperava que eu falasse isso. Mas você vê a importância, né? Eu vivi voleibol porque ele acreditou e falou: não, você vai jogar e vai ficar enfim, me arrumou minhas coisas e me levou lá para os jogos regionais. E eu cheguei lá depois com ele e tal, mas ele falou: ó, enquanto eu estiver aqui, você vai jogar. Eu acredito que você pode jogar voleibol, né? E se não fosse essa ação, se ele acreditar tanto, talvez eu tivesse parado por ali mesmo, tivesse ido fazer outra coisa, sei lá. Né? Então, eu linko muito isso nas situações atuais.
mensagem aí do Vagão, já ficou sabendo. Nosso amigo Sorocaba, eu tive, não sei se você teve, mas eu tive o prazer de jogar com ele. Era um jogador super elegante, ele só queria que todo mundo jogasse com a camisa por dentro do calção. Era uma figuraça e depois também foi um grande técnico, foi técnico da Seleção Paulista, Seleção Brasileira, e é um grande amigo também nosso, né? Um grande Sim. amigo, até um encontro lá da última vez que a gente esteve lá, e ele estava, e foi muito bacana, foi também um dos grandes formadores, porque Exatamente. ele é perfeccionista também, como todos lá na associação, eu acho que quase todos eles eram, eu acho que eles nasceram num outro mundo, no Japão, né? Que eles eram perfeccionistas. Ele queria, Sim. eu me lembro que até hoje, quando eu digo, não, a gente vai ter que bater com a direita e com a esquerda, eu digo, mas eu não vou bater nunca com a esquerda, a gente nunca sabe, né? Pode ser que venha você bater com a esquerda e você nunca aprendeu a bater com a esquerda. E eu me lembro que, às vezes, a gente treinava e eles obrigavam, na época era obrigado, né? Tinha que ser militar. E a gente treinava a bater de esquerda. Uhum. Tudo bem? Mas era, de qualquer maneira, uma iniciação e todo mundo que saiu daquele pessoal que saiu dali de Santo André, de São Bernardo, São Caetano, mesmo lá na Pinheiros, Paulistano, tínhamos uma formação técnica muito boa, e até hoje a gente consegue. Às vezes eu vou nos treinos, o cara chega lá e fala, pô, como é que você tem um encaixe desse? Ainda tem, né? Ainda tem, né? Uhum. Aí eu disse, eu aprendi bem, né? Na minha época tinha que ter a encaixar bem. E é que nem andar de bicicleta. Depois que você aprende, não precisa, né? Agora eu estou mais velhinho, mas de qualquer maneira, você sabe disso, você vai para o treino, consegue encaixar bem, tranquilo, dirigir bem as bolas. E é isso que falta para a gente, talvez, perder um pouquinho. O pessoal acha que é perder tempo, mas eu não acho que é perder tempo. É Não. ensinar, mais paciência para ensinar. E dar a importância para ensinar para as crianças que é importante ele aprender aquilo também. Porque Né? demanda tempo e paciência, Celso, O ensinar. número 12 e o número 13 do time, ele tem que se sentir também motivado para ir para o jogo, mesmo que ele não vá jogar. Exatamente. Exatamente. Isso é o treinador fazer. Aquele Você treinador tem... que só olha para os 6 titulares e o resto ele não vê, não conversa, não fala. E às vezes você pode corrigir um atleta que é o teu 14º, 15º, e aquele que é o segundo ou primeiro, pode ser que ele até escute e aprenda alguma coisa também, porque quando você corrige um, todos estão escutando, né? Entendeu? E eu vejo muitas vezes que o cara, como você disse, ele só se preocupa com aqueles que vão jogar, quando o time não é formado só por aqueles que vão jogar. A gente sempre precisa, né, você sabe muito bem disso, que pô, você está lá no banco louco para entrar, você quer entrar, pô, você quer jogar, né? E isso cabe ao técnico fazer essa motivação, porque se você quer jogar, você quer treinar para jogar. Ninguém consegue jogar sem treinar para jogar, né? Quantas competições foram decididas por alguém que veio do banco? Quantas finais foram decididas por alguém que veio do banco? Exatamente. Né? E é como eu Então... sempre costumo dizer, a bola do 14 a 14 sempre vai ser não vai ser o levantador que vai levantar, porque senão fica fácil. Sempre vai para o cara do meio levantar, vai para o cara de trás levantar, entendeu? Porque aquela bola não vem de graça, nunca vem de graça, né? Então, se fosse assim, tão simples, né? Se todas as bolas para o levantador levantar, né? Era uma beleza. E por isso que é importante, e às vezes, outro dia eu estava conversando, acho que foi com o Bruno, eu estava conversando com ele, e eu me lembro que quando a gente treinava, às vezes a gente treinava junto com o William, né, o nosso capitão, ele dizia, hoje eu só vou levantar de manchete. E o técnico ficava maluco, dizia, mas pô, você não vai levantar de manchete no jogo, você nunca sabe. Pode ser que a bola do 14 eu tenha que levantar de manchete. E eu vou dar uma bola no meio, no tempo, de manchete. Agora ele fazia isso porque ele treinava. Você jogou com ele e você, não sei se você chegou a ver, mas ele levantava de vez em quando umas bolas rápidas de meio de manchete, que a bola vinha baixa. Mas eu sei bem disso. Eu sei bem como é isso. Você jogava no meio, sabe, né? Não, e ele sempre falava, não deixa de puxar nenhuma, porque eu vou soltar. Então é assim, você vê,
Trabalhei muitos anos com o Brunoro, com o Josenildo, caras que trabalhavam muito fundamento. Nós éramos adultos já, gente de seleção brasileira, então trabalhava fundamento. Hoje a gente trabalha muito fundamento ainda. Na seleção adulta, trabalha-se muito fundamento. Todas as jogadoras trabalham passe, todas trabalham levantamento, todas trabalham defesa, independente dela ser central ou não, ela vai trabalhar um pouco de defesa, ela vai trabalhar levantamento, porque a bola vai sobrar em algum momento na mão dela. Né? Em Barueri também a gente faz isso, também a gente trabalha muito, a gente praticamente metade do período de treinamento é para fundamento, Então, uma parte do dia trabalha-se fundamento, especificamente para todas as jogadoras, e a outra parte você trabalha a parte volume de jogo. Quando eu fui lá, eu tive, acho que, se não me engano, foi em Brasília, na Liga das Nações, eu estava conversando Foi. Você foi também? Eu não sei, Paulo estava, Não, né? eu estava em Saquarema com as jogadoras que não tinham ido. Tandara, acho que eu estava com a Tandara. Eu fui ver uns treinos lá de manhã, que não tinha. Eu falei, posso ir? Não, vamos lá ver o treino, tá? Vamos ver o treino. Porra, foi 1 hora e meia de treino, 40 minutos, foi toque, manchete. Eu disse, quando terminou, quando voltamos no ônibus, eu falei, Zé. Ele falou, não, todo treino a gente faz fundamento. Aí quando eu voltei, que eu reuni os meus técnicos aqui, eu disse, ó, eu vou ver os treinos de vocês, e 5 minutos é toque e manchete, e o resto é jogo, tudo bem. Aí eu falei, agora eu treino da seleção brasileira, e os caras treinam 1 hora e meia, quer dizer, o treino do dia do jogo, né? Lógico, sem ser na época de competição, talvez seja diferente, ou até mais importante a fundamento. Eu falei, eles treinam de manhã, 40 minutos é só fundamento, é só toque e manchete. Sim. Quer dizer, não é só toque e manchete, situações de jogo, mas que você vai sempre utilizando ênfase nesse toque e nessa manchete. E vai, tá tudo bem. Aí eu falei para ele, pô, vocês estão indo num caminho que é diferente da seleção brasileira. E eles estão na seleção brasileira, estão no fim do negócio, já estão no topo, né? E eu achei muito, assim, eu achei bem interessante e fazia muito tempo que eu não assistia, também que eu não acompanhava, e trouxe para eles aqui, não sei se serviu muito, mas eu acho que talvez tenha servido, a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui, você teve aqui em 2016, eu acho, 2017, né? E Sim. Você, naquele tempo a gente ainda estava brigando para sair da segunda divisão, hoje nós estamos em todas as categorias na divisão especial, porque eu acho, naquele ano, a sua vinda dá esse testemunho também, como você deu lá naquela rápida clínica que você fez, enfatizando a parte importante de se trabalhar os fundamentos, eu acho que o pessoal está mudando um pouco essa consciência. Você acha que você dando um giro assim no Brasil, quem sabe, num programa da CBV, você consiga fazer com que realmente os nossos técnicos, os outros estados todos, tem vários aqui nos acompanhando, consigam realmente enxergar a importância desse trabalho de fundamento? Sim, porque a ideia é a seguinte, Celso, se você pegar a sua equipe, treinar até sexta-feira, na segunda-feira você volta a treinar, você vai ver que o contato com a bola já mudou, tanto da levantadora, todas, na manchete, no toque. Então, o controle de bola e domínio tem que ser diário, né? Não tocar na bola faz muita diferença. Faz muita diferença. Por isso que sempre, você foi num dia lá em Brasília, que eu falei, eu estava em Saquarema com algumas jogadoras, se não me engano, acho que Tandara, tinham 2, 3 jogadoras que não tinham ido para a primeira etapa. Estavam voltando, estavam se Isso. treinando, por isso que o Vagão não veio, ele ficou lá. Tudo bem. Mas em qualquer situação de treinamento, exceção que seja na noite anterior a um jogo importante, então na noite o treino sempre vai ser muito mais voltado para o jogo. Mas no dia anterior ao jogo, na parte da manhã, se você tivesse ido ao treino, o treino teria sido também enfatizado a parte técnica, né, individual da equipe, porque é o que eu falei voltando lá na escolinha, né? Desculpa, nas categorias de base, as jogadoras têm que estar aptas a tocar, a ter o gesto técnico, o gestual técnico tem que estar limpo o tempo todo. E você só consegue isso treinando. Não tem outra forma de você conseguir. Se você diminuir a carga em função de jogo e priorizar para o jogo, no jogo, como você falou, no jogo, vai cair uma bola para alguém ali
tocar, para alguém dar uma manchete de levantamento, para dar uma largada, e não vai acontecer. Não vai acontecer, porque se eu não estiver confiante, segura do que eu posso fazer, né, do que eu posso fazer, eu não vou fazer no jogo. Eu não vou fazer no jogo. Às vezes você perde uma situação no jogo e é o que você falou. Eu tenho que preparar a jogadora para pedir aquilo. Eu vou pedir para ela, olha, se não der para, você vai largar em tal lugar, ela tem que estar apta e saber o que ela vai fazer com a bola na mão. E isso treina-se. Largada, treina-se. Né? Tudo que acontece num jogo tem que ser treinado. Ninguém está pronto o tempo todo para fazer aquilo. Todo mundo tem que treinar. Mesmo quem tenha mais habilidade, precisa trabalhar aquilo para estar, né, tá ali, tá pronta para executar. O fato de eu saber fazer não quer dizer que eu vou fazer se eu não treinar. Ou não vou fazer com a qualidade que eu posso fazer, né, treinando. Então, treinar parte de fundamentos é fundamental. Com uma redundância, né? Quando você aprende, depois você desenvolve o que você aprendeu, né? E mantém. Exatamente. Quanto mais você vai melhorando, aí você vai melhorando aquele gesto. Mas você tem que ter aprendido, né? Porque se você já, E isso... que nunca treinou uma largada nas categorias de base, não vai treinar, não vai querer. Porque ele vai dizer, não, isso eu não sei fazer, não vou fazer. É mais difícil. Enquanto que um pequeno, não estou dizendo de tamanho, estou dizendo pequeno de idade, é mais fácil, porque nessa idade ele só acredita no treinador dele. Ele só quer saber do treinador dele. Então, se o treinador dele ensinar, vamos jogar sentado, eles ficam tudo sentados e jogam sentado. Não tem problema. Duas coisas que eles fazem, que eu aprendi nas escolinhas lá do colégio, eles assistem um jogo na televisão, aí vem todos eles na terça-feira ou na segunda-feira querendo sacar viagem, porque no jogo todos sacam viagem. Aí eu dizia, não, tudo bem, vamos dar 10 minutos de saque de viagem. Mas eu não estava muito preocupado se eles fossem sacar a viagem, até porque na regra do jogo deles, sacar a viagem não pode. Aí eu disse, bom, todo mundo já sacou a viagem, pronto, agora vamos sacar por baixo, porque no nosso jogo só pode sacar por baixo. Mas depois eles foram crescendo e a maioria, mesmo com aqueles treinos, que eu não estava muito preocupado em ensinar eles a sacar a viagem, mas muitos sacam viagem. Um desses é João Rafael. Você sabe quem é João Rafael? Sei. Acabou. Ele está voltando para o Brasil agora, né? Acho que ele vai para o Taubaté. Ele começou comigo, ele era um dos que fazia isso. Entendeu? Até brinco com ele, falei, pô, não tá vendo aqueles treinos que você dava? Agora você está sacando bem viagem. Não, mas eu treino pra caramba para sacar viagem. Mas é interessante a gente ter essas passagens, né? E eu acho que o cara vai ficando mais velho, tem mais paciência para treinar. Todo mundo diz, você não tem paciência para treinar a escolinha. Pelo contrário, a gente tem paciência. Aí é que a gente tem paciência. Porque a gente já não está mais atrás do resultado. Né? A gente não está mais atrás. Mas os que estão começando, que tem muitos começando, precisam receber essa mensagem de você, que é o técnico da seleção brasileira, e de outros mais experientes, da importância que vocês dão para o trabalho que eles fazem. Porque, às vezes, é como você disse, eles sentem que eles não são prestigiados. Não, pelo contrário. Entendeu? Pelo contrário. Por isso que eu tenho brigado lá na CBV, muito, você sabe disso, que os técnicos das seleções têm que assistir os campeonatos brasileiros, eles têm que ir, porque dá valor àqueles caras que estão trabalhando na base. Porque uma coisa é o Celso falar, outra coisa é o técnico da seleção falar com o cara. É a jogadora ver o técnico da seleção assistir o jogo dela. E eu acho que, aos poucos, a gente está conseguindo fazer isso. Além de outras medidas, como eu falei para você, a gente está desenvolvendo lá na CBV, dando importância ao trabalho de base, que estava um pouco, vamos dizer assim, não vou dizer largado, mas estava um pouco assim, vamos fazer outras coisas. E a gente tem brigado nos últimos 4 anos que eu estive à frente da federação, lá na CBV eu também briguei muito por isso. Então hoje nós temos todos os campeonatos brasileiros, todas as federações levam as equipes para os campeonatos brasileiros de seleção, que é muito importante, porque você só vai melhorar a sua equipe ela jogando com equipes melhores. Você não consegue melhorar a sua equipe, seus jogadores jogando com equipes piores. Né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, estamos insistindo com o pessoal lá. O nosso presidente gosta muito das categorias de base, até porque ele foi técnico quase sempre das categorias de base. E esse trabalho que vocês estão fazendo também de fazer um plano, se preocupar, eu acho que isso é muito importante.
né? E você, nesse sentido, a gente tem trocado, a gente está falando aqui hoje, agora aqui, mas a gente tem conversado bastante também, e eu acho que a gente tem que convencer também os presidentes de federação, que o trabalho é importante. Não é só o time da Superliga que é importante, porque senão, daqui a pouco, a gente nem vai ter mais time da Superliga. E eu acho que a gente está realmente numa fase, e o exemplo que vocês deram aí no Barueri, de começar com uma equipe com jogadoras mais novas e trabalhando, e botando para jogar, mescla com uma mais velha, e a coisa vai. Treinando, a coisa vai, né? Sim, se eu posso dizer assim, a CBV de um bom tempo para cá vem trabalhando e vem se preocupando com a base, né? E com relação ao acompanhar os campeonatos brasileiros, sempre que possível os técnicos ou os assistentes acompanham. Eu com a Sub-23 eu acompanhava os campeonatos Sub-21 e falava muito com os técnicos em relação às convocações, porque não tinha o campeonato de Sub-23. Quando eu dirigi a Sub-20 em 2018, quando o Zé, né, me deu essa função e essa determinação de trabalhar com a Sub-20, o Campeonato Brasileiro ele aconteceu em Minas, e quem assistiu, quem acompanhou foi o meu assistente, o Guilherme, né, o Guilherme que trabalha no Fluminense, o Guilherme Schmitz, e o Guilherme é um cara que, pô, eu confio muito, e ele acompanhou o campeonato, e a gente conversou durante o campeonato, ele conversou com todo mundo lá no campeonato, com os técnicos, enfim, e isso vem sendo feito, tanto com o Wilmer, se o Wilmer não pode estar, um assistente dele está, se o Ayrton não pode estar, um assistente do Ayrton está, isso já, com o Maurício também já acontecia, então esse acompanhamento existe dentro do que é possível, mas ele existe. A CBV vem trabalhando, vem elaborando, né, projetos nesse sentido. Há 2 anos já, né, esse aqui foi o nosso 2º ano, do laboratório de detecção de talentos, que é feito no Rio. São 2 semanas no início do ano. Para cada semana são 20 jogadoras, né, e aí a gente forma um grupo de 40 jogadoras por ano, né? Foram 40 em 2019, 40 agora, outras 40 agora em 2020, algumas repetiram, né, essa observação. Então a CBV está ampliando o radar, né, no sentido de buscar e detectar novos talentos pelo Brasil, dentro do que é possível nesse momento que a CBV pode acompanhar, que sejam os campeonatos brasileiros, os campeonatos escolares, os jogos escolares brasileiros, os campeonatos campeonatos brasileiros de clubes, né, que é feito pela CBV junto com o da CBC, né, o Comitê Brasileiro de Clubes, e as outras competições de vulto que tem, né? Copa Paraná, Cidade Maravilhosa, Copa Minas, enfim, a CBV vem dentro do escopo, né? Vem acompanhando sim e vem sempre muito preocupada com o que está acontecendo. Você faz parte de um conselho e você sabe que isso vem acontecendo. Então, quando a gente vê que algumas pessoas falando que não, que a base está abandonada, que a base, né, a gente vê muita gente de fora falando isso não é verdade. A gente tem, e principalmente no que diz respeito ao feminino, nós temos aí, como eu falei no início, nós temos jogadoras promissoras chegando, né? Esse ano teve um trabalho, um grupo muito bom nesse laboratório. O ano que vem, certamente, outras 40 jogadoras passarão por esse laboratório, estarão ali no radar da CBV, de convocações de seleções, enfim, elas estão sempre sendo monitoradas, existe um monitoramento para isso. E cada vez mais ampliando esse leque para que a gente chegue num patamar ou numa fórmula ideal, né? Mas isso é uma coisa gradativa, ela vai crescendo gradativamente, mas existe um trabalho, uma preocupação nesse sentido, sim. Esse laboratório que você está falando, ele funciona mais ou menos como eu te falei, aquele negócio do Summer Camp. Você reúne aquele grupo de jogadores, o Sim. objetivo não é fazer uma equipe, o objetivo Não. é ter as jogadoras, é fazer com que você identifique alguns defeitos, e até porque depois vocês devolvem elas para os clubes, né? Mas Sim. elas já, olha, preciso melhorar isso, o técnico você já tem um... Exatamente. Diz, não, olha, precisa melhorar aquilo, precisa isso, precisa aquilo, né? E o fato também de agora, depois do ano passado, desde o ano passado e também desse ano,
Foi até um trabalho que a gente fez, conversamos bastante na CBV. A CBV está centralizando os campeonatos, os CBS, tudo em Saquarema. Então, o técnico ou um assistente da seleção vai lá, ele já vê 20 equipes. São equipes do Brasil todo. Então, isso já facilitou bastante, né? Porque antes o cara tinha que ir para o Acre, tinha que ir para não sei para onde, era mais complicado. Agora, não. Lá em Saquarema ele vai ter 20 equipes, que joga a especial e a primeira junto, né? Então eu acho que todo esse processo são várias coisas que estão sendo feitas, que estão sendo modificadas para que tenha cada vez mais uma melhoria de uma forma geral. Mas que basicamente, mesmo assim, vai depender muito dos técnicos de cada colégio, de cada clube, de cada estado, fazerem um trabalho bem feito e saberem que a importância que eles têm. Existe uma coisa importante dentro dessa preocupação e desse empenho da CBV em relação às categorias de base pelo país, né? Existe uma conexão direta do técnico principal, do Zé Roberto e do Renan, com o que está acontecendo. Eles têm conhecimento desde o laboratório até o adulto, com certeza, mas eles sabem tudo o que está acontecendo. O radar deles também, esse radar, essas informações chegam até eles, né? E eles estão acompanhando isso e coordenando isso diretamente. Não é uma coisa que chega solta na mão deles. Eles têm a coordenação disso. E eu não posso te afirmar, né, que no feminino isso acontece direto, independente de estarmos em Saquarema ou não, as informações sempre são passadas e existe uma preocupação, um empenho muito grande da CBV e a preocupação sempre com o futuro da modalidade, né? Pensar voleibol. Esse Covid-19 nos proporcionou uma oportunidade de, como a gente está fazendo agora, a CBV fez com o Zé Roberto, fez com o Renan, fez com os preparadores físicos, fez com o pessoal da praia, deles terem um contato com todo mundo, né? Um contato direto com todo mundo, e estarem assim mais abertos, ter uma certa... A receptividade melhorou muito, a CBV tem tem feito um trabalho também de as federações poderem mandar seus técnicos para acompanharem, às vezes, aqueles laboratórios, às vezes o treinamento da seleção, durante um certo período, não o período todo, mas eles permitem que os técnicos interessados acompanhem. Então, isso daí é também uma forma de desenvolver, né, o trabalho de uma maneira uniforme, o mais uniforme possível, já que o Brasil, a gente tem várias diferenças entre os estados e várias diferenças, mas se todo mundo trabalhar mais ou menos dentro da mesma filosofia, pelo menos, eu acho que facilita bastante as coisas. Eu particularmente penso nisso. Eu acho que a gente tem que buscar uma homogeneização, né, no que diz respeito à padronização, né, da maneira de jogar voleibol no país. Eu acho que isso vai ajudar muito e vai possibilitar, vai nivelar muito as equipes, talvez um pouco mais abaixo no primeiro momento, mas o crescimento, né, ele depende disso, uma padronização. Esse entendimento, tenho certeza que vai acontecer, e ele é fundamental, na minha opinião, ele é fundamental para que a gente acelere um pouco esse processo de evolução das categorias de base, das atletas das categorias de base, né, dos atletas da categoria de base, no sentido de melhoria técnica, né? E aí uma coisa está linkada na outra, como eu falei aqui, né? A melhoria das atletas e dos atletas é fundamental, sim, de que a gente tenha uma padronização, né? Num futuro uma metodologia talvez muito aproximada, né, por todos os cantos que a gente tem a voleibol, mas é muito importante a capacitação dos profissionais, dos professores da base, enfim, essa conexão ela é importante para que todo mundo né, se aproxime ali de falar da mesma língua, vamos dizer, né, para não ter muita... E quanto mais alinhados, né, quanto mais equilibrados todos estiverem, quanto mais todo mundo pensar voleibol, né, melhor a gente vai caminhar nesse sentido. Eu tenho certeza disso. Beleza, Vagão, a gente está chegando agora ao final. Eu acho que a gente podia ficar conversando aqui bastante, mas eu queria te agradecer muito a sua gentileza de estar com a gente, de estar com a gente aqui da Federação de Pernambuco. Você sabe que aqui
todo mundo gosta muito de você e você foi um dos caras que sempre estão assim abertos para a gente conversar, trocar uma ideia, informar. E eu queria agradecer muito você por mais uma vez nos atender e desejar boa sorte para você aí no Barueri, no São Paulo, né? E também nas seleções brasileiras. Tá? Um grande abraço, receba de Pernambuco um abraço bem grande e o agradecimento pela sua participação. Obrigado, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande falar de voleibol com pessoas que fazem voleibol como vocês aí, você encabeçando essa nova era de voleibol em Pernambuco. Eu venho acompanhando isso há algum tempo já, indiretamente na mídia social e nos papos que eu tenho com você, e diretamente através da visita, né, me senti honrado de poder participar aí, né, daquele encontro daquela vez, como hoje, estarei sempre à disposição. Pernambuco de pessoas, né, de importância muito grande no voleibol, não só os atletas, os grandes atletas que Pernambuco formou, como o Josenildo, como o Ednilton, você, enfim, grandes pessoas que fazem voleibol, continuam fazendo voleibol, não só em Pernambuco, mas no todo o Nordeste, Norte, enfim, as pessoas que pensam voleibol, que amam o voleibol e que constroem o voleibol, que são fundamentais nessa nossa escada, né, nessa nossa árvore de voleibol do Brasil. Então, é fundamental que a gente continue, né, se comunicando, falando de voleibol, passando conhecimento, porque o conhecimento não vale nada se ele não for distribuído, se ele não for compartilhado. Conhecimento sem compartilhar, né, não valida nada. Então, eu estou sempre que vocês precisarem, que vocês podem contar comigo, a minha contribuição estarei sempre disposto a contribuir e participar. É um prazer muito grande e uma honra, né, receber um convite de uma federação como a de vocês. Tá bom. Bagão, um abraço então. A gente vai Um encerrando. abraço. Eu vou gravar agora. E você que está nos assistindo, ou vocês todos que nos assistiram, essa nossa live, tanto a com o Tony, foi antes, como essa com o Vagão, vai estar num acervo que nós estamos criando aqui na Federação de Pernambuco, que vai servir quando for necessário recorrer assim, a ter um conselho, a saber o que a pessoa pensa, ter ideias, ela vai estar lá para você consultar. Tá certo? Amigo, um Tá abraço. legal. Obrigado por tudo, tá? Vai Um lá, abração, um abração. Cuide-se.